Olá pessoal, a aula de hoje a gente começa a trabalhar ampliação e redução de figuras poligonais. É uma matéria que a gente encontra muito prática, porque tem vários exemplos no nosso cotidiano, seja no mapa, seja no GPS, tudo pode ter uma ampliação ou redução. Talvez algo prático que eu preciso fazer, eu preciso ampliar uma imagem quando eu estou editando. E toda essa ampliação e essa redução de figuras envolve a matemática, certo? Então bora lá. Só relembrando, polígonos são o quê? São regiões planas fechadas que têm lados, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando ele possui o mesmo número de lado e se adequam às seguintes condições. Para me dizer que duas figuras são semelhantes, os ângulos têm que ser exatamente iguais, tenho que ter lados correspondentes proporcionais. Isso que significa que os lados têm que ser iguais? Não. Existe uma proporcionalidade entre os lados, ok? Possuir uma razão de semelhança. Isso aqui é super importante quando a gente fala em ampliação e redução, tá? Entre dois lados correspondentes. Razão de semelhança. Então, só vamos definir aqui um pouquinho o que é uma razão de semelhança. Durante a razão de semelhança, podemos observar as seguintes situações. Então, temos duas: ampliação. O que acontece na ampliação? A razão de semelhança, que eu vou representar por RS, é maior que o valor 1. Toda vez que minha razão de semelhança for maior que 1, eu tenho uma ampliação. Então, eu tenho lá um quadradinho que foi transformado num quadrado maior, proporcionalmente. Ou seja, existe uma razão de semelhança do lado A com esse lado A'. Existe uma proporção para esse lado B, para esse lado B'. Eles são chamados de lados proporcionais, certo? Ele aumenta numa determinada valor, ok? E a segunda situação é quando eu tenho uma redução. Existe redução quando a minha razão de semelhança está entre 0 e 1. Quem são os números entre 0 e 1? São as frações, os números decimais, certo? Então, se minha razão de semelhança for igual a meio, significa que essa figura foi reduzida pela metade, porque é meio. Se minha razão de semelhança for 1/3, significa que essa figura foi reduzida 3 vezes, certo? Ela ficou menor 3 vezes. Então, tentem entender o seguinte: quando a minha razão de semelhança está entre 0 e 1, qualquer número entre 0 e 1, a figura, o meu polígono, está sendo reduzido. E quando a minha ampliação passa de 1, ela é maior que 1, então eu tenho uma ampliação, ok? Vamos ver alguns exemplos a seguir. Ampliação. Então, o que a gente acaba de dizer, só reiterando um pouquinho. Razão de semelhança maior que 1. O processo de aumentar alguma coisa. Se eu estou dizendo em ampliar, eu estou aumentando, mantendo as mesmas características. O que é essas mesmas características? Como a gente falou, ângulos iguais, e lados proporcionais. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, como a gente está trabalhando matemática, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes, ou seja, com os ângulos iguais, e as medidas de lados correspondentes, o que a gente acabou de confirmar.
ok? Aqui então um exemplo. Eu tenho o quê? Eu tenho um polígono de 5 lados, certo? Tenho aqui polígono. De cada lado valendo 5 centímetros, que sofreu uma ampliação, já que ele ficou maior, ele foi ampliado, e cada lado passou a valer 10 centímetros. Se de 5 passa para 10, então a razão de semelhança é qual? 2, porque eu estou multiplicando cada lado por 2. Todos os lados foi multiplicado por 2, ok? Então, todos os lados são chamados de lados proporcionais, porque eles aumentam no mesmo valor. Por exemplo, se eu tivesse um quadrado que um dos lados fosse multiplicado por um determinado valor, vamos pôr aqui 2 vezes, então, e um outro lado fosse multiplicado por um outro valor 3 vezes, eu não teria mais a mesma figura poligonal. Por quê? Porque eu não multipliquei os lados de maneira proporcional. Um foi multiplicado de uma maneira e o outro multiplicado de outra maneira, certo? Então meus lados já não formam o mesmo polígono, ok? Ele troca de um quadrado, passa a ser um retângulo, ok? E para calcular a razão de semelhança, dividimos o valor do lado do polígono final pelo lado proporcional ao polígono inicial. Qual que era o valor do lado do polígono final? 10. Qual que era o lado do polígono inicial? 5. 10 dividido por 5, então 2. Então a razão de semelhança vale 2. Essa é a maneira de a gente calcular a razão de semelhança. Pego o lado do polígono final e divido pelo lado proporcional no polígono inicial, ok? E é possível então notar, reiterando novamente, que seus ângulos permanecem iguais e as medidas dos lados correspondentes ampliam de maneira proporcional. O que significa isso? Que a gente acabou de falar. Se um lado aumenta 2 vezes, os outros lados também vão aumentar todos 2 vezes, vão manter uma proporção, certo? Agora falando sobre a redução. Redução é uma razão de semelhança em que os lados correspondem menores que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Por que não negativo, professor? Porque não tem como eu pegar uma distância negativa. Então, ele vai estar sempre entre 0 e 1. A redução também é chamada de processo inverso da ampliação. Em vez de aumentar, então eu vou diminuir. Reduzimos uma figura geométrica obtendo uma outra menor, com os ângulos iguais e do mesmo caso da ampliação, na redução, medida dos lados correspondentes também proporcional. Em vez agora de eu multiplicar, eu tenho uma figura grande, vou transformar numa figura menor, dividindo proporcionalmente todos os lados pelo mesmo valor. Esse valor que eu divido é chamado de razão de semelhança. Em vez de multiplicar, eu vou dividir cada lado. Aqui eu tenho um exemplo. Eu começo com um polígono, um quadrado de 8 centímetros de lado e reduzo ele para um polígono quadrado de 4 centímetros de lado. Qual que é a razão de semelhança? Meio. Por quê? Porque eu estou dividindo cada valor por 2. Para 8 transformar em 4, o 8 foi dividido por 2. Então, meio.
Da mesma maneira, para calcular a razão de semelhança, dividimos o valor do lado final pelo lado proporcional inicial. Eu terminei com 4 e comecei com 8. 4 dá para dividir por 8? Não, mas eu posso simplificar por 2, porque ambos são pares. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4. Posso simplificar novamente. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Não tem como simplificar mais. Achei a razão de semelhança. Razão de semelhança, meio. Porque os meus lados foi dividido por 2. Certo? 8 passa a ser 4. E novamente, é possível notar que os ângulos permanecem com as mesmas medidas e os seus lados correspondentes reduzem de maneira proporcional. Se eu reduzo um lado, eu reduzo todos os lados. E isso que faz ser figuras semelhantes. Se eu reduzo o lado de uma maneira e o outro de outra maneira, se eu tenho lá uma figura, divido um lado por 2 e depois divido um lado por 3, não vai me ter o mesmo polígono. Antes que eu tinha um quadrado, passa a ser um retângulo, certo? Então eu tenho que dividir ou multiplicar, dependendo se eu estou ampliando ou reduzindo, pelo mesmo valor, para que os lados sejam proporcionais. E qual são a aplicação de semelhança entre polígonos? No começo do vídeo a gente falou que é aplicado em mapas. Mapas, aonde, professor? Quando eu trabalho escala. Toda vez que eu trabalho escala, é uma proporção que existe uma semelhança de uma figura para outra. Aonde mais? Se eu estou trabalhando mapas, em engenharia. Engenharia, onde que eu vou ver? Plantas baixas de casas. Toda vez que eu tenho uma planta de uma casa, é a representação em uma escala menor de um valor grande, certo? Aonde mais? Teorema de Tales é um teorema muito importante que veremos logo mais à frente no ano. Então, teorema de Tales, onde existe semelhança entre retas paralelas com transversais e também entre triângulos. Então, teorema de Tales. Ampliação de foto. Quando eu estou editando foto, o que eu estou fazendo? Eu não estou redimensionando os lados. Eu estou ampliando tanto a parte inferior, na horizontal, como na parte lateral, na vertical. Os dois aumentam na mesma proporção, certo? Isso são exemplos de aplicação, ok? Agora aqui, um exemplo prático de matemática. Determinar o valor de x, sabendo que os trapézios a seguir são semelhantes. No enunciado falou que é semelhante, então existe figuras semelhantes com lados proporcionais. Dessa maneira, existem dois métodos de achar o valor desse lado. Primeiro, achando a razão de semelhança. Acho os lados proporcionais. Sempre pego o lado final pelo lado inicial. Então aqui, lado final 5, lado inicial 2. 2 dividido por 5, 2,5. Razão de semelhança. Esse lado aqui está sendo transformado, ampliado, já que a minha razão de semelhança é maior que 1, então ele é uma ampliação. Ampliado 2 vezes e meia. Então, o meu x é 2,5 vezes o 5, multiplicando 12,5, ok? Então, x, o lado x, vai ter 12,5 centímetros. Aqui ele não deu uma unidade de medida, tá? Então, supondo centímetros. E a segunda forma, usando proporção.
Já que os lados estão aumentando de forma proporcional, eu posso estabelecer essa proporção. Deixa eu trocar de cor aqui. Eu tenho um lado proporcional 2 para 5 e eu tenho um lado proporcional 5 para x. E como eu tenho igualdade de fração, multiplico em cruz. 2 vezes x é igual a 5 vezes 5, 25. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, meu x vale 12,5, metade de 25. Unidade de medida, vamos supor que vale centímetros. Então, achei o valor de x. Então, lembra, eu posso usar a razão de semelhança ou posso usar a proporcionalidade, já que eu estou trabalhando com figuras semelhantes e lados proporcionais, ok? E é assim que eu vou trabalhar ampliação e redução de polígonos, de figuras semelhantes. Eu espero que ficou claro. Um grande abraço.